Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos na lição 3, Reino Unido e Reino Dividido. Vamos agora à 9ª parte. Estamos vendo que o reino de Israel está se enfraquecendo, mas teve um bom rei, que foi Ezequias, no reino de Judá, e o reino do norte, ele já foi destruído. Eles foram levados cativos para a Síria, e a Síria pegou povos pagãos também, misturou com os israelitas que viviam ali no reino do norte. Por isso é que nós encontramos no Novo Testamento os judeus não se comunicando com os samaritanos, porque eles diziam que os samaritanos eram um povo misturado com pagãos. Mas a mulher samaritana, ela diz que ela era israelita, né? Nosso pai Jacó cavou esse poço. Então havia israelitas vivendo naquela região. Bom, agora vamos falar do filho de Ezequias, o rei Manassés. Ele governou a Judéia, o reino do sul, né? De 698 a 643 a.C., um reinado de 55 anos. Aí tem o texto onde o seu reinado está registrado, os profetas do seu reino. Manassés não seguiu o caminho de obediência do seu pai. Ele restaurou a idolatria que seu pai aboliu, inserindo altares pagãos e uma imagem de escultura no templo de Deus. Fez passar seu filho pelo fogo e acabou sendo preso pelo rei assírio e levado cativo para a Babilônia. Estando na Babilônia, se converteu a Iavé, que lhe trouxe de volta para Jerusalém, onde ele restaurou o culto ao Deus de Israel. Isso já no fim da sua vida, né? Apesar da conversão de Manassés, foram tantos os pecados do povo que Deus anunciou o destino de Judá e Jerusalém. Seria o mesmo de Israel e Samaria. Então nós pode ler lá 2 Reis 21, 13 e 14, que Deus diz, olha, vocês também serão destruídos, porque ele se converte parcialmente, mas daqui a pouco se desvia. Item 17. Bom, nós vimos que Esarhadon, ele assumiu o governo da Síria, né? O comentário diz, substituiu seu pai Senaqueribe no governo do rei do Império Assírio. É conhecido na arqueologia como Assaradão. Governou a Síria de 681 a 669 da era cristã. As datas dos reis de Israel são compatibilizadas por essas anotações assírias que eram bem precisas, né? A arqueologia assíria era muito interessante. Eles mantinham as escritas em tabuinhas de barro que se conservaram até os dias de hoje e foram encontradas bibliotecas gigantescas, tudo como escritas desses reis. Então a gente consegue refazer a história desses reis de maneira bem interessante. Eu publiquei aí uma estela da vitória de Esarhadon, que a arqueologia diz que pertence a esse homem, foi um vitorioso assírio, né? E também um prisma, que é chamado Prisma de Esarhadon, relatando a reforma da Babilônia, escrito em escrita cuneiforme sumeriano. Eles mantinham a escrita antiga. Israel, ele já tinha uma escrita alfabética, a escrita hebraica. Nesse período, eles ainda escreviam em paleo-hebraico. O hebraico moderno, ele vai surgir depois do cativeiro babilônio, né? Eu comento aí também. Esarhadon nomeou seu filho Samassumalquim como governador da Babilônia e seu filho Assurbanipal, governador da Assíria. Assurbanipal é muito conhecido na história. Eu coloquei uma citação aí da Enciclopédia da Bíblia, de Tenel Merrio. Ele diz, uma carta do 8º século, encontrado em Nínive, registra 10 objetos sagrados de prata enviados por homens de Judá nesta época. Os termos impostos por Esarhadon sobre seus vassalos, incluindo Manassés, são conhecidos dos textos encontrados em Nimrod. Eles tinham que concordar que Assur era o Deus deles e ensinar a seus filhos a obediência a ele e à Síria. Ou seja, havia uma doutrinação. A Síria, ela fazia algo parecido com o que os gregos faziam. Os gregos também, nós conhecemos a história dos Macabeus, nós vamos estudar mais à frente
os gregos, eles também tinham um sistema de impor a religião grega, né? E isso aconteceu com Israel. Nós vemos homens adotando a religião por influência dos deuses assírios. Esse achado arqueológico é interessantíssimo. Israel, ele não escrevia assim em pedras como os assírios faziam. E acaba que a biblioteca dos assírios, que esse povo foi destruído, até o século XIX, a arqueologia pensava que a Síria era um povo fictício, que era uma lenda bíblica. E foi comprovada a existência desse povo. Eles pensavam que Nínive era uma lenda, mas foi comprovada a existência desse povo. O mesmo ocorreu com a Babilônia. Grandes povos que serão destruídos, tá bom? Mas que deixaram um documento importante para nós em relação à Bíblia. O item 18 diz: Assurbanipal, que é também chamado de Asnapar, era filho de Assarradom, governou a Síria entre 669 e 663 a.C. É considerado o último grande rei assírio. Na Bíblia é chamado de Asnapar, em Esdras 4:10. Em 1853 da era cristã, depois de Cristo, o arqueólogo Layard encontrou o palácio de Assurbanipal e a sua biblioteca, uma biblioteca gigantesca, toda escrita em tabuinhas de barro. Eu coloquei aí uma citação de Tenelmerre, da Enciclopédia da Bíblia, volume 1, que diz: em 1872, entre os 25 mil tabletes com inscrições das bibliotecas de Assurbanipal e do templo de Nabu, um registro babilônio do dilúvio, o épico de Gilgamesh, foi identificado. O épico de Gilgamesh, ele data dessa época, próximo do ano 669, 700, tá ok? Alguns falam, a Bíblia copiou dele, mas Moisés viveu antes. Pode até ter havido uma escrita antes, mas também não significa que Moisés copiou ou que eles tenham copiado de Moisés. A história do dilúvio está entre todos os povos. Diz que é a história mais contada entre todos os povos. Até os maias que viviam nas Américas tinham a história do dilúvio. Então, ainda que tenha uma escrita anterior a Moisés, que foi ali entre 1500 e 1400, não significa que Moisés copiou de outro. Os maias teriam copiado de quem? Não, todos esses povos descendem de pessoas que viveram depois do dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e todos eles têm a história do dilúvio. Bom, botei uma outra citação também de Tenelmerre, que ele diz: nesta ocasião, Assurbanipal alega ter recebido tributo, como seu pai, de 22 reis da Síria Palestina, incluindo Baal, rei de Tiro, Manassés, rei de Judá, Calchagabri, rei de Edom, Mussuri, rei de Moabe, Silibel, rei de Gaza, Mitinte, rei de Ascalon, e Icalçu, rei de Ecrom. Assurbanipal parece ser o responsável pelo cativeiro de Manassés. Então, por isso eu coloquei ele aqui próximo desse período de Manassés. E tem aí um machado, veja como o achado dele, e essa é a escrita cuneiforme, que foi criada pelos sumérios antes do dilúvio. O item 19, agora vamos retornar a um rei de Israel, né? Assurbanipal viveu de 669 a 633, e nesse período um novo rei assume no lugar de Manassés, que é o rei chamado Amon. O nome não é muito bom, né? Nós não sabemos se foi colocado em homenagem ao deus pagão Amon, ok? Bom, o texto diz: governou o reino de Judá de 643 a 641. Começou a reinar com 22 anos e reinou por 2 anos. E é dito que ele fez mal aos olhos do Senhor e acabou assassinado por seus servos. Ou seja, conspiração no meio do povo de Deus. Depois vem o rei Josias, né? Seu filho será um bom rei, Josias será um bom rei. Reinou entre 640 e 609 a.C., ou seja, 609 significa que está se aproximando do cativeiro babilônico, que começa em 605. Começou a reinar com 8 anos e reinou por 31 anos.
O seu reinado está registrado em 2 Reis 22, 2 Crônicas 34. Foi considerado o maior rei de Judá, e seu reinado foi anunciado antes mesmo do nascimento. Quando houve a divisão do reino, Deus falou, citou o nome de um rei. Josias vai destruir esse paganismo que vocês estão estabelecendo no Reino do Norte. Porque no dia de Josias, o Reino do Norte acabou, tá ok? Não tinha mais rei. Então Josias, ele consegue evangelizar, destruir as idolatrias que existem lá. Em seus dias, o sacerdote Ilquias achou o livro da lei, causando um grande avivamento. Nos seus dias, Deus enviou profetas como Ulda e Sofonias. E também nós vamos ver Jeremias. Vai ser um homem de destaque nos dias de Josias. Em 632 a.C., no 8º ano do seu reinado, iniciou um avivamento em Israel. Em 627, no 13º ano do seu reinado, Jeremias foi chamado para o ministério de profeta. E Jeremias que vai, junto com Josias, fazer o grande avivamento. Ele vai retirar os profetas de Baal que estavam agindo dentro do templo. Ele acaba com tudo isso. No ano 624, a Babilônia conseguiu se livrar do jugo da Assíria e se tornou uma cidade independente. Ou seja, a Síria enfraquecendo significa que diminui os ataques. E significa que Josias pode se desenvolver. No ano 622 a.C., no 18º ano do seu reinado, Josias ordenou a reforma da casa do Senhor. E nessa reforma eles vão fazer uma limpeza, tirar um monte de coisas erradas. Isso ainda no 18º ano do seu reinado. Olha só. Bom, ainda nesse período, 622, 10 anos depois, Josias ainda está no trono. No ano 612 a.C., Nabopolassar derrotou a Síria e elevou a Babilônia à potência mundial. Olha, então a Síria foi enfraquecendo, a Babilônia se livrou, tá ok, daquele domínio. Porque a Síria enfraqueceu? Uma das razões que eu coloco, eles perderam 185 mil soldados. Ali eles enfraqueceram. A Babilônia foi se desenvolvendo e acabou agora por vencer a Síria. Desse ponto em diante, a Síria vai enfraquecendo a ponto de desaparecer na história, que os historiadores pensavam que ela nem existia, que seria uma lenda bíblica. Como nós vimos anteriormente, só ali no século XIX que Nínive é encontrada, e eles encontram as inscrições assírias e eles comprovam que a Síria realmente existiu e a Bíblia estava certa. Bom, coloquei aí também um achado chamado As Crônicas da Babilônia, que descreve o governo de Nabopolassar. Eles colocam de 608 a 605 a.C., mas parece que ele governou a partir de 612, a arqueologia fala 608. Aí comento aí também, as Crônicas da Babilônia, ou Crônicas de Nabopolassar, descreve o confronto entre Nabopolassar e o faraó Neco, na Batalha de Carquemes, pelo controle do restante do Império Assírio. Nabopolassar deu início ao chamado Império Neobabilônio. Nessa batalha, infelizmente, ocorreu a morte de Josias. A gente não consegue entender por que havia uma batalha entre a Babilônia e o Egito. Se desafiaram. Vamos para a guerra. E Josias entra no caminho do rei do Egito. Ele não desafiou Josias. Talvez Josias, num erro estratégico, quis ficar do lado da Babilônia. Um homem de Deus, fez muitas coisas boas, mas cometeu esse erro e acabou morrendo.